Olá turma, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo programático. Iremos falar agora sobre tipicidade. Mas o que vem a ser tipicidade, turma? Ora, tipicidade, turma, nada mais é do que a adequação de um ato praticado pelo agente, tá, com as características que o enquadram à norma descrita na lei penal como crime. Em outras palavras, turma, é a perfeita adequação da conduta praticada pelo agente, ação ou a omissão, e a norma penal. Tá? É isso que nós chamamos de tipicidade. Tá? É a adequação entre a conduta praticada pelo agente, tá, e a norma penal. Certinho? A tipicidade, turma, pode ser formal, material ou conglobante. O que vem a ser a tipicidade formal, turma? Tipicidade formal, tá, nada mais é do que a mera relação, tá, de adequação da conduta ao tipo penal. Tá? É você adequar a conduta ao tipo penal. Tá? Um exemplo. A conduta de matar alguém tá perfeitamente enquadrada no tipo penal previsto no artigo 121 do Código Penal, que trata sobre homicídio. Certinho? Beleza. A tipicidade material. O que vem a ser tipicidade material? Ora, a tipicidade material é aquela que contempla, tá, a análise da tipicidade, tá? Ela contempla a análise da tipicidade indo além da da verificação entre a conduta e a descrição típica, tá? Então a análise, tá? Faz análise da tipicidade, mas vai além daquela conduta e da descrição típica, tá? Um exemplo é quando ocorre, turma, essa tipicidade material ocorre quando há efetiva lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal, tá? Então vai ocorrer a tipicidade, tá, material quando ocorrer, tá, a efetiva lesão ou perigo de lesão ao bem protegido, albergado pela norma penal. Tranquilo? Vamos lá. Um exemplo nesse caso, gente, da tipicidade material. No caso do furto, tá? No caso do furto, tá? Somente aqueles bens mais importantes, mais necessários ao convívio em sociedade é que vão se enquadrar, se emoldurar, tá, no conceito de coisa alheia móvel, que está previsto no artigo 155 do nosso Código Penal, que trata sobre o crime de furto. Tá? Beleza? E a tipicidade conglobante? De o que vinha a ser essa tipicidade conglobante? Turma, a tipicidade conglobante, tá, é a soma, tá, da tipicidade material e a antinormatividade, tá, que é a conduta contrária à norma penal. Certinho? Então, a tipicidade conglobante, turma, para essa tipicidade conglobante, para que, tá, para que o fato seja considerado, tá, típico, ele deve se adequar perfeitamente, turma, à norma penal, tá? A descrição prevista na norma penal, tá? Ele tem que lesionar ou expor a perigo, turma, tá, de forma relevante o bem jurídico albergado, protegido, tutelado pela norma, tá? E a conduta tem que ser obrigatória ou fomentada, tá, pelo denominador jurídico, pela norma jurídica. Tranquilo? Isso é o que vem a ser tipicidade conglobante, tá? Tudo. Vamos falar agora sobre classificação doutrinária dos crimes, tá? Primeiro tipo de classificação, turma, quanto à qualidade do sujeito ativo, tá? Primeiro tipo de classificação, quanto à qualidade do sujeito ativo, tá? O crime pode ser crime comum ou geral, crime próprio ou especial,
crimes de mão própria, de atuação pessoal ou de conduta infugível. Vamos falar de cada um. O que vem a ser crime comum ou geral? Turma, crime comum ou geral, tá? É quando o tipo penal não exige, tá, nenhuma qualidade ao sujeito ativo, tá? De maneira, turma, que qualquer pessoa pode praticá-lo. Um exemplo, o crime de lesão corporal, o crime de homicídio. Tá? O tipo penal não exige uma qualidade específica, especial do sujeito ativo. Qualquer pessoa pode vir a praticá-lo. Tranquilo? Beleza, turma. Vamos lá. E o crime próprio ou especial? Diferentemente, turma, do crime comum ou geral, aqui o próprio tipo penal exige uma qualidade especial do sujeito ativo. Tá? Então, ele exige uma qualidade especial do sujeito ativo. Um exemplo, peculato. Quem pode praticar o peculato? Somente o funcionário público. Tranquilo? Beleza. Um outro tipo. Crimes de mão própria, de atuação pessoal ou de conduta infugível. O que vem a ser isso aí? Vamos lá, gente. É quando o tipo penal exige do sujeito ativo uma qualidade específica, tá? E ainda que a conduta penalmente, tá? Então, ainda que a conduta, tá, se realize, para que essa conduta se realize, tá, tem que ser feita por um sujeito ativo. Ele exige, tá, uma qualidade específica desse sujeito. Certinho, turma? Em outras palavras, turma, esse crime de mão própria, ele é intransferível, tá? É indelegável, tá? Por isso que eles são considerados personalíssimos, tá? Um exemplo, turma, é o crime de falso testemunho, tá? Só quem pratica o crime de falso testemunho é aquela pessoa que está prestando testemunho, aquela testemunha. Tranquilo? Beleza. Vamos para outra classificação, turma. Quanto à estrutura da conduta delineada no tipo penal. Quanto à estrutura delineada no tipo penal. Podem ser os crimes, podem ser simples ou complexos. Se crime simples, turma, é o próprio tipo penal básico, tá? É aquele, turma, em que, mediante a análise, tá, da figura típica, tá, somente conseguimos vislumbrar, visualizar, tá, uma única infração penal. Um exemplo, o artigo 120 do Código Penal, o homicídio. Você só consegue visualizar uma única infração penal. Tranquilo? E o crime complexo, turma? Ora, o crime complexo, gente, é aquele em que, mediante a análise do tipo penal, da figura típica, tá, nós conseguimos visualizar a fusão, a união, tá, a junção de dois ou mais tipos penais. Um exemplo, turma, no artigo 159, que fala, tá, da extorsão mediante sequestro. Há a fusão de dois crimes, tá? A extorsão com o sequestro. Certinho? Beleza. Outra classificação, turma, quanto à relação entre a conduta e o resultado naturalista. Os crimes podem ser materiais ou causais, crimes formais de consumação antecipada ou de resultado cortado e crimes de mera conduta ou de simples atividades. Vamos falar de cada um. O que vem a ser os crimes materiais ou causais, turma? O crime, tá, material causal é aquele em que o tipo penal, tá, descreve a conduta e o resultado naturalístico. No próprio tipo penal, tá, nós contamos a descrição da conduta e o resultado a ele alcançado. Tá? Em outras palavras, para que se possa consumar esse crime, é necessário a
o resultado, que ocorra o resultado. O exemplo, o homicídio, como é que se configura, se consuma o homicídio? Com a morte da vítima, tranquilo? O outro tipo, crimes formais de consumação antecipada ou de resultado cortado. Tá? O que vinha a ser esse tipo de crime, turma? É aquele em que o tipo descreve, turma, a conduta que possibilita, tá, a produção de um resultado naturalístico, mas não o exige, tá? Mas não exige, tá, a configuração desse resultado para a sua consumação. Beleza? Um exemplo, tá? No crime de extorsão mediante sequestro. O tipo penal, turma, descreve, tá, a conduta de sequestrar, bem como descreve o resultado. Qual é o resultado? Que é o recebimento, tá, de vantagem financeira. Mas para a sua consumação, para a consumação desse crime, basta que ocorra o sequestro com o fim de recebimento de vantagem posterior. Tranquilo? Beleza. Outra classificação aqui. Quanto são crimes de mera conduta ou de simples atividade. O que vinha a ser crimes de mera conduta? Turma, crime de mera conduta é aquele que o tipo penal descreve a conduta da qual não decorre nenhum resultado naturalístico externo a ela. Um exemplo, o porte ilegal de arma de fogo. Tá? Bastou você portar a arma. Você não tem nenhum resultado, tá? Para que você pode usar essa arma? Só para passear, para se mostrar, tá? Então não é necessário que ela produza nenhum resultado. Tranquilo? Beleza. Outra classificação, turma. Quanto ao momento em que se consuma o crime. Quanto ao momento que se consuma o crime. O crime pode ser instantâneo ou de estado, permanente, crime instantâneo de efeitos permanentes, crime a prazo. Vamos falar de cada um. Crime instantâneo de estado. O que vem a ser isso aí, gente? É quando a sua consumação é imediata. Então, a consumação desse crime é imediata. Um exemplo, o homicídio, o artigo 121. Consumação imediata. Praticou o homicídio, o resultado, morte, consumou-se o crime. Beleza? Crime permanente é quando a consumação se prolonga no tempo, tá? Quando a sua consumação se prolonga, se protrai no tempo, certinho? O exemplo, crime de sequestro e o crime de cárcere privado, beleza? Crime instantâneo de efeitos permanentes. O que vem a ser isso aí, gente? Vamos lá. É quando a consumação é imediata, tá? Ele se consuma imediatamente. Entretanto, turma, o resultado se prolonga no tempo, independentemente da vontade do agente. Então, a consumação é imediata, mas o resultado se prolonga no tempo, independentemente da vontade do agente. Um exemplo, o crime de bigamia. A bigamia. Tranquilo? Beleza. Crime a prazo. O que vem a ser crime a prazo, gente? O próprio nome já diz. Crime a prazo, aquele que longas pagamentos. Você vem a prazo, longos pagamentos, né? Longa duração. É exatamente, gente. Crime a prazo, tá? É aquele, turma, que o próprio tipo penal, tá, exige para a sua configuração o decurso de certo lapso temporal. Então, o próprio tipo penal, na sua descrição típica, ele, tá, exige para que configure esse tipo de crime, esse crime a prazo, tá, o decurso de um tempo. Um exemplo, turma, a apropriação de coisa achada, que está previsto no artigo 169 do nosso Código Penal. Tá? Para configurar aquele crime, o próprio tipo penal diz lá 15 dias. Se após 15 dias não devolver, configura o crime. Certinho? Beleza. Outra classificação, turma. Quanto ao número de agentes envolvidos. Tá? Quanto ao número de agentes envolvidos. Os crimes podem ser
crimes unissubjetivos, ou unilaterais, ou monossubjetivos, ou de concurso eventual. Podem ser crimes plurissubjetivos, ou plurilaterais, ou de concurso necessário. E podem ser crimes eventualmente, tá, coletivos. Vamos falar de cada um. O que vem a ser os crimes unissubjetivos? Próprio, né? Então é quando, turma, o tipo penal, tá, exige apenas um único agente, tá, realizando a conduta típica, tá? Uma ação seguida de uma omissão. O exemplo: homicídio, o furto, o roubo. O tipo penal exige a participação de um único agente, tá? Beleza? Crimes plurissubjetivos ou plurilaterais ou de concurso necessário. Turma, ao contrário, o próprio tipo penal exige, tá, 2 ou mais agentes para a configuração do crime. Então, o próprio tipo penal exige a participação de 2 ou mais agentes para que se configure o crime. Tranquilo? Um exemplo: associação criminosa. Tá? O crime de associação criminosa. Beleza? E os crimes eventualmente coletivos, gente. O que vem a ser isso aí? Eventualmente coletivos, gente. São aqueles, turma, em que, não obstante, tá, o seu caráter unilateral, tá, a diversidade de agentes, tá, atua como causa de majorante, tá, da pena, de causa de aumento da pena, tá? Um exemplo, tá, a questão do furto qualificado, quando diz lá, o furto praticado por 2 ou mais pessoas, tá? O furto, nós sabemos, pode ser praticado por uma única pessoa, tá? Mas quando for praticado por mais de uma pessoa, 2 ou mais pessoas, ele configura, tá, uma causa de aumento da pena, majorante da pena. Beleza? Tranquilo, turma. Outra classificação dos crimes, gente. Quanto ao número de vítimas. Os crimes podem ser crime de subjetividade passiva única ou crime de dupla subjetividade passiva. Tá? O que vem a ser crime de subjetividade passiva única, turma? É aquele que prevê um único sujeito passivo, uma única vítima. Tá? Um exemplo: o nosso amigo homicídio. Tá? O homicídio. Tranquilo? Crime de dupla subjetividade passiva, turma. Ao contrário, ele diz, tá, o crime atinge mais de uma pessoa. Tá? Então, crime de dupla subjetividade passiva. Há mais de 2 vítimas. Tá? Um exemplo: violação de correspondência. Tá? Que está previsto no artigo 131. O sujeito passivo vai ser tanto quem emitiu a carta, o remetente, quanto a quem a carta está interessada, quando há violação. Tranquilo? Beleza. Outra classificação, turma. Quanto ao grau de intensidade do resultado. Quanto ao grau de intensidade do resultado. Os crimes podem ser crime de dano ou de lesão e crime de perigo. Tá? Crime de dano ou de lesão, turma, se consuma, tá, com a efetiva lesão ao bem jurídico. Tá? Crime de dano ou de lesão. A consumação desse crime quando há a efetiva lesão ao bem jurídico. Por exemplo, o artigo 121. Qual é o bem jurídico protegido, albergado, tutelado no 121? A vida. Quando há perda da vida, consuma-se o crime de homicídio. Tranquilo? Crime de perigo. Tá? O que é o crime de perigo, gente? Crime de perigo, turma, é aquele que se consuma com a possibilidade de lesão ao bem jurídico. Tá? Um exemplo: o artigo de periculosação à saúde, artigo 132, o crime de rixa, artigo 137. Tá? O crime de perigo, turma, pode ser crime de perigo abstrato, crime de perigo concreto, de perigo individual, de perigo comum ou coletivo, de perigo iminente e de perigo futuro ou imediato. Vamos falar de cada um. Crime de perigo abstrato, turma, é aquele que dispensa, tá, a comprovação de
ter sido bem jurídico colocado a perigo. Então, perigo abstrato ou presumido, como alguns doutrinadores chamam, tá? É aquele que dispensa, turma, a comprovação de ter sido bem jurídico colocado em perigo. O exemplo, porte ilegal de armas, tá? Crime de perigo concreto, turma, é aquele que necessita de comprovação de perigo. Ele exige a comprovação do perigo, tá? O exemplo, o crime previsto no artigo 132, que é de periclitação da vida e da saúde. Certinho? Crime de perigo individual, gente. Crime de perigo individual é aquele, turma, que expõe a risco o interesse de uma só pessoa ou de um grupo limitado de pessoas, tá? Um exemplo, maus tratos, que está previsto no artigo 136 do nosso Código Penal. Tranquilo? Crime de perigo comum ou coletivo, turma, tá? É aquele, turma, que expõe a perigo, tá? Expõe a perigo um número indeterminado de pessoas, tá? Então, crime de perigo comum ou coletivo, ele expõe a perigo um número indeterminado de pessoas. São aqueles, por exemplo, os crimes previstos nos artigos 250 a 259 do nosso Código Penal. Tranquilo? Crime de perigo iminente. O que vem a ser isso? Crime de perigo iminente, turma. Turma, crime de perigo iminente é aquele que o perigo está prestes a acontecer, tá? Iminente, está prestes a acontecer. Um exemplo, o abandono de capaz está previsto no artigo 133 do Código Penal, tá? Crime de perigo futuro ou imediato, tá? É aquele que produz, tá, um risco futuro. Então, crime de perigo futuro ou imediato é aquele que produz um risco, tá? Um perigo produz um risco de futuro, um risco futuro, tá? Não é para ontem, para hoje, um risco para amanhã, tranquilo? Um exemplo, tá? Crime de associação criminosa. Outro exemplo, tá? O porte de munição, turma, tá? Lógico, de uso permitido, tranquilo? Outra classificação, turma. Quanto ao número de atos executórios que entregam a conduta. Quanto ao número de atos que entregam a conduta. Os crimes podem ser crime unissubsistente ou crime plurissubsistente. Crime unissubsistente é aquele que se consuma, turma, com a prática de um só ato. Ele se consuma com um só ato. Um exemplo, a injúria verbal. Beleza? E o crime plurissubsistente, gente, ele é aquele que se consuma com a prática, turma, de um ou vários atos. Ele se consuma com a prática de um ou vários atos. Um exemplo, o artigo 121, o homicídio. O artigo 129, lesões corporais. Tranquilo? Outra classificação, turma. Quanto à forma como é praticado o crime. Então, quanto à forma que é praticado o crime. Os crimes podem ser, tá, crimes comissivo ou de ação e crimes omissivos ou de omissão, tá? Vamos lá. Crimes comissivo ou de ação, turma. É quando o tipo penal, tá, descreve uma ação proibida. Então, o próprio tipo penal descreve uma ação proibida, tá? Um exemplo, nosso amigo homicídio, o artigo 121, beleza? E o crime omissivo ou de omissão, turma, é quando é praticado, tá, por um não agir, tá? Por uma abstenção, é um não agir, certinho? Tá? Eles podem ser próprios ou impróprios, tá? Crimes omissivos próprios, o que vem a ser? É quando a conduta prevista no tipo penal é negativa, tá? A própria conduta prevista no tipo penal é uma conduta negativa. Um exemplo, um crime de omissão de socorro, tá? E o impróprio, turma, ou comissivos por omissão, turma, é quando a conduta prevista no tipo penal, tá, é positiva. Então, a conduta prevista no tipo penal é positiva. Um exemplo, turma, o caso do salva-vidas que deixa, tá, por vontade própria, isso é, dolosamente, deixa de evitar a morte de alguém que estava se afogando, tá? Crime omissivo, impróprio ou comissivo por omissão, tá? E o crime de conduta
mista. O que vem a ser crime de conduta mista? Gente, são aqueles em que o tipo penal prevê tais comportamentos, tá? Prevê 2 comportamentos, tá? Que comportamentos são esses? Uma ação seguido de uma omissão, tá? Um exemplo, o agente, turma, que acha uma coisa ali é perdido, no caso, a ação, e se nega a restituí-lo, tá? Omissão. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Outra classificação. Quanto ao modo de execução, tá? Os crimes podem ser de forma livre ou de forma vinculada. Crime de forma livre. O que vem a ser crime de forma livre, gente? É quando não é exigido, turma, nenhum comportamento especial para a sua concretização. O próprio tipo penal não exige nenhuma forma especial para a sua execução, para a sua concretização, para a caracterização desse crime, tá? O homicídio é um exemplo. Crime de forma vinculada, gente, é quando o próprio tipo penal exige uma forma específica para a sua caracterização, uma forma específica para a sua execução, para a sua consumação, tá? O exemplo, curandeirismo, beleza? Outra classificação, turma, quanto ao número de bens jurídicos atingidos. Os crimes podem ser monoofensivos ou pluriofensivos. Monoofensivos, gente, quando ele protege, tá, um único bem jurídico. O homicídio protege a vida, tranquilo? E os pluriofensivos, gente, quando visa a proteção, turma, de mais de um bem jurídico, tá, no mesmo tipo penal. Um exemplo, no caso do roubo, tutela-se o patrimônio e a integridade corporal da vítima. Tranquilo? Beleza. Outra classificação, turma. Quanto à existência autônoma do crime. Quanto à existência autônoma do crime. Os crimes podem ser crimes principais ou crimes acessórios, difusão ou parasitários. Crimes principais, turmas, são aqueles que não dependem, tá, de qualquer outra infração para a sua existência, para a sua configuração. O homicídio, o furto, tá, são exemplos. Crimes acessórios, difusão ou parasitários, ao contrário, gente, são aqueles que pressupõem, tá, a ocorrência de um delito anterior. Um exemplo, receptação, que está previsto no artigo 180 do nosso Código Penal, tá, que só se configura quando alguém adquire, tá, recebe, oculta, conduz ou transporta coisa que sabe ser produto de outro crime. Beleza? Outra classificação, quanto à necessidade de exame de corpo de delito como prova. Os crimes podem ser crimes transeuntes ou não transeuntes. Crime transeunte, também chamado de fato transitório, turma, são aqueles cuja prática não deixa vestígio. Eles não deixam vestígios. Um exemplo, os crimes contra a honra, injúria, difamação e calúnia. Beleza? E os crimes não transeuntes ou de fato permanentes, turma. Ao contrário, eles permitem a produção de prova pericial pelo fato de deixarem vestígios. Um exemplo, lesões corporais, um homicídio. Tranquilo? Beleza. Vamos ver outra classificação, turma. Quanto ao local em que o crime é praticado. Os crimes podem ser crimes à distância, plurilocais ou crimes em trânsito. Crimes à distância, gente, são aqueles, tá, em que a conduta e o resultado se desenvolve em 2 ou mais países. Tá? À distância, a conduta e o resultado se desenvolve em 2 ou mais países. Grifem, 2 ou mais países. Beleza? Crimes plurilocais, gente, é quando a conduta e o resultado se desenvolvem em 2 ou mais comarcas dentro do mesmo país. Eis a diferença, turma, entre crimes à distância e plurilocais. Crimes à distância praticam 2 ou mais países.
crimes plurilocais, 2 ou mais comarcas dentro do mesmo país, beleza? E o crimes em trânsito, gente, é quando uma parcela da conduta se realiza em um país sem deixar, tá? Sem deixar vestígios, sem causar, tá? Ou pôr em perigo, tá? Bem jurídico seus cidadãos, tá? Crimes em trânsito, gente, é quando uma parcela da conduta se realiza num país, tá? Sem lesar ou expor a perigo, tá? Bem jurídico de qualquer cidadão, beleza? Tranquilo. Outra classificação, quanto à liberdade para iniciação penal, podem ser crimes condicionados ou crimes incondicionados. Crimes condicionados, gente, são aqueles que necessitam de representação para que a ação penal seja interposta, seja ajuizada. Ao contrário dos crimes incondicionados, são aqueles que não necessitam de representação, de provocação da vítima. Tranquilo, turma? Beleza? Turma, vamos ficar por aqui. Até a próxima. Um abraço.